mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 1 até o 11. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. O tema de hoje é o bom interesse em ouvir a palavra de Deus. Uma coisa que nós podemos dizer que é bem interessante é que aquele povo largava tudo e corria atrás de Jesus. Eles queriam ouvir as palavras de Jesus. Eles se consolavam nas palavras de Cristo. E eles também, claro, muitas e muitas vezes tinham o primeiro interesse era na cura, nos milagres de Cristo. Mas aqui o texto nos apresenta o povo chegava a chegar bem perto de Jesus Cristo, como que apertando ele. E ele não tinha muita opção. O que ele iria fazer? Então se aproximaram 2 barcos e ele pediu para entrar num barco, o barco de Simão. E de lá ele pregou a palavra de Deus para aquele povo. Mas aquele povo, eles não entendiam que Jesus era o Messias prometido, que ele era o Salvador que deveria vir ao mundo. Eles acreditavam que Jesus era um grande profeta, quem sabe o maior deles. Um profeta parecido que nem Jeremias, Isaías, Elias e assim por diante. Então, eles faziam questão de ouvir a palavra do Senhor. E Jesus, ele ensinava de bom gosto, e esse interesse bom que eles tinham era um interesse que agradava a Jesus, porque Jesus podia explicar a palavra de Deus àquele povo. Mas chegou o momento em que Jesus tinha que despedir aquele povo, e aí olhar para Simão, para os irmãos dele e os outros pescadores. Aliás, esse era um dos motivos principais de que Jesus, de fato, estava lá, por isso que ele estava lá. Ele queria conversar com Simão, e não só com Simão, mas alguns dos outros que depois foram chamados para serem discípulos do Mestre Jesus. Eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. Então Jesus falou, vamos lá para o fundo, o lugar mais fundo que tem o lago, e lá vocês lancem as redes. E eles pescaram muitos peixes. Então Simão foi o primeiro que reconheceu que Jesus era de fato o Messias prometido. Então Jesus chamou eles e falou assim, olha, vocês gostaram de pescar bastante, né? Vocês são acostumados a pescar peixes. De agora em diante, vocês vão pescar pessoas, pescar homens. Então eles largaram tudo e seguiram Jesus para serem discípulos do Mestre. Largar tudo para seguir Jesus. Mas aquele povo já tinha feito algo parecido. Eles largaram até as suas propriedades para ficar seguindo Jesus. Mas naquele caso do povo, Jesus sempre enviou eles para casa. É hora de ir para casa, é hora de trabalhar, cuidar da família, das bênçãos que Deus concedeu a eles. E aqui ele age totalmente diferente. Tratando-se de Simão, que é Pedro depois, e os seus irmãos ou parentes e conhecidos que eram pescadores, ele chama eles para acompanhar Jesus, o contrário do que ele fez com o povo, porque os objetivos eram diferentes. Deus chama o povo de forma geral para ouvir a sua palavra, para crer nele. Mas Deus também chama pessoas, homens de forma especial para serem pastores.
E estes largam tudo, largam a sua família, não que eles se separam, mas largam os pais, largam os parentes e vão estudar a palavra para serem depois chamados de pastores. E eles têm um objetivo bem claro, conforme Jesus diz: pescar pessoas para a salvação. Assim como aqueles peixes foram pescados para alimentação, assim também o ser humano é pescado para a salvação. E nós, pastores, temos essa função. A função de levar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, aonde o Senhor nos chamar. Como no meu caso, eu já sou pastor de várias congregações e agora também vou ser de outra congregação. Então é assim que nós trabalhamos. Somos chamados por Deus para ser pescadores para a vida eterna. E quem ouve esta palavra, que é de Jesus que envia os pastores, ele ouve palavras de salvação, palavras que são para a vida eterna. E é assim que nós precisamos trabalhar na igreja. Uns ouvem a palavra e voltam para os seus afazeres, para as suas casas, e depois retornam novamente cada semana para ouvir a palavra do Senhor. E outros, quem sabe em número até menor, eles são separados, chamados para o ministério e a pregação da palavra. Deus abençoe a todos vocês, como também a mim, que nós possamos sempre levar a mensagem da salvação para o nosso semelhante. Por um lado ouvimos, por outro lado nós falamos, mas o nosso Senhor é o mesmo, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, chamaste muitas pessoas para ouvirem a palavra e estes foram convertidos em teus filhos amados. Nós queremos te pedir que abençoe a todos eles, mas também abençoe de forma especial os pastores, que eles possam ficar sempre firmes na fé no Senhor e anunciar o Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.